Vamos aos nossos avisos, vamos nos lembrar das atividades que nós temos. Olha, aqui na minha direita tem uma cesta onde a gente coloca alimentos e produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis. E como nós já aprendemos aqui na Betel, quando a gente traz uma oferta também de alimentos, por isso que eu falei, oferta também de alimentos, é oferta ao Senhor. Não é? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando a gente cuida de um desses pequeninos, é como se a gente estivesse cuidando dele. Então, quando você estiver fazendo compra, ou quando você abrir a sua despensa, tiver algo lá que você possa compartilhar, sempre com boa validade, tá, gente? Porque, às vezes, a pessoa que está doando nem percebe, mas traz um produto com a validade muito baixa e o produto corre o risco de perder aqui. Se você estiver trazendo um alimento com a validade baixa, avisa para mim, avisa para o pastor Levi, que é o nosso líder nessa área aí, para que a gente distribua o quanto antes o alimento, tá bem? Então, mas traga. E se você puder, na hora do momento de ofertas, fazer esse movimento também é legal, porque isso ensina as novas gerações sobre a oferta, tá bem? Sempre tem alguém precisando do nosso cuidado. Também está chegando o nosso Acampa Betel. Isso aí, se você não se inscreveu, corra para se inscrever. Está um preço assim, muito barato. Hein, Josimar? Vamos com a gente? Já vai? Já está inscrito? Ah, que bom. Então, a menos 2 vagas ali, ou até mais, né? Não sei. Então, preste atenção, que está acabando as vagas. Vai ser no período do carnaval do ano que vem. Palavra boa, comida boa, muita comunhão, vai ser uma delícia, você tem que estar lá com a gente. E é também o lançamento do nosso ano eclesiástico, onde o pastor traz para a gente aquilo que o Senhor já tem revelado a ele, para ele compartilhar com a gente, tá bem? Então, põe na sua agenda, se você nos visita, quer participar conosco também, nos procure depois. Cadê o Guilherme? Ali, o Guilherme ali, ó, tá vendo? É o nosso comandante lá das inscrições. Ele ficou de pé porque ele disputa com a Evane, né? Estou brincando. Mas procura ele. E você pode, inclusive, pagar parcelado, gente. Pode pagar parcelado. Acho que agora é de umas 6 ou 7 vezes, né, Guilherme? A gente estava fazendo em 8, mas vocês estão demorando, vai diminuindo a quantidade de parcelas. 590, você pode dividir 3 dias e meio, gente. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, boa palavra, lazer. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Tá certo? Então, fica com a gente nessa atividade. Também eu quero lembrar vocês que toda quarta-feira, às vezes as pessoas me perguntam, tem atividade durante a semana? Tem o culto de oração, toda quarta-feira, 8 horas. A gente, por enquanto, ainda estamos fazendo online. Você pode procurar a irmã Vilma, que ela vai te incluir lá. Você vai receber o link, se você não está nas comunicações da igreja, e participa com a gente, tá bem? A nossa leitura está lá em Salmos 34, de 1 a 3. A Jennifer está projetando aí para nós lermos fortes. A minha versão aqui está diferente, mas a gente vai acompanhar aquela que está no telão, tá bem? Então vamos lá, eu vou contar até 3 para a gente não errar e vocês já entram falando forte, hein? Senão a gente vai ter que repetir. Ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Vamos louvar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu
se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Ainda em pé, irmãos, nós vamos agora cantar um hino chamado Castelo Forte, que foi composto por Martim Lutero em 1529. Esse hino ele foi inspirado no Salmo 46, o verso 1, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio à tribulação. Esse hino conta uma história muito interessante. Primeiro, a história de Deus, dizendo que Deus é o nosso castelo, é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Ele fala também que Satanás não tem poder sobre nós, que ele está vencido. E ele fala também que nenhum poder desse mundo é capaz de vencer a igreja do Senhor. Então, com muita alegria no coração, quero convidar vocês a cantarem junto comigo o meu hino preferido, Castelo Forte. Vamos lá. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor
passará, o Senhor estará conosco, assim como esteve em todo o tempo. Nós vamos cantar mais uma canção, e com essa canção você pode também adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Isso é uma forma também de declarar que o nosso Deus é o nosso pão, tudo vem dele e somente dele. Diante de todo o esforço que nós temos semanalmente, nada disso poderia suprir as nossas necessidades se não fosse o Senhor. Então essa é a forma que você tem de declarar sua dependência exclusiva do Senhor. Cantando essa canção, você pode dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a minha vida. Justiça
aquilo que fazemos aqui nesse lugar, não somente aqui, mas na nossa vida, a nossa semana, os nossos dias, tudo para o Senhor. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que façamos tudo para a glória do Senhor. Ó Deus, como forma de retribuir o teu sacrifício maior naquela cruz por cada um de nós, que podemos dar, ó Deus, por tantos e tantos benefícios, por tantas e tantas bênçãos que temos recebido do Senhor. Senão um coração grato, ó Deus, senão um coração disposto a te servir cada vez mais. Nesta manhã, encontre em nós aqui, ó Deus, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor, ó Deus, compreendendo quem Tu és, compreendendo o Teu amor. E, ó Deus, continue falando aos nossos corações ainda nesta manhã. Nós te pedimos isso, que mais uma vez sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, palavra do Senhor. Nós oramos a Ti e entregamos tudo ao Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nessa manhã, que vocês sejam muito bem-vindos e possam voltar também outras vezes. Lembrando que logo mais nós temos o nosso culto também às 19 horas. Nosso tema dessa noite será A Igreja Importa. Então, participe conosco, certamente Deus vai te abençoar também. Lembrando que no próximo sábado, às 16 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos o nosso tradicional encontro das mulheres. Então, você que é mulher, irmã, esteja conosco presente, 16 horas. Qual que é o tema, irmã Evane? Temos tema? Outubro Rosa. Mais apropriado, não tem jeito, né? Outubro Rosa, então esteja conosco, vai ser uma grande alegria. Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós vamos tentar avançar um pouquinho mais na nossa reflexão de todo o livro de Efésios, lembrando que nós já temos 2 anos que estamos estudando essa carta, e com a graça de Deus, até o final do ano, nós temos a tarefa de terminar esse estudo. Nós estamos no capítulo 5, nós paramos no verso de número 15, que eu irei reler, e nós vamos pensar um pouquinho até o verso de número 20, que diz assim, palavra do Senhor: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa manhã já tão rica e tão abençoada. Obrigado pela tua presença entre nós, obrigado pela doce e poderosa presença do Teu Espírito, esse mesmo Espírito que inspirou essa palavra. Ó Senhor, que nessa manhã possa iluminar a nossa mente, abrir os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, nos dando, Senhor, não só a compreensão, mas sobretudo o temor, para que possamos praticar essa palavra. Assim nós oramos, e nós oramos no nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em síntese, nós temos aprendido ao ler essa carta do apóstolo Paulo, carta aos Efésios, já pensando também na nossa igreja sustentável, nós aprendemos algumas coisas, e a primeira delas, que Paulo deixa muito claro nessa carta, que a vida cristã não é vivida na força da nossa carne, na força da nossa vontade, da nossa capacidade intelectual, de entender o Evangelho e depois colocar em prática o Evangelho. Absolutamente, Paulo vai deixar muito claro a nossa incompetência, a nossa inabilidade, a nossa incapacidade
de colocar em prática a palavra de Deus. Isso parece um pouco contraditório, porque Paulo, no capítulo 4, verso 1, ele vai nos dar uma ordem dizendo o seguinte: vocês devem viver, e ali é um mandamento, está ali no imperativo, vocês devem viver de maneira digna da vocação de vocês. Mas, ao mesmo tempo, e não obstante Paulo afirmar isso, que é uma ordem de Deus, que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, Paulo vai denunciar a nossa falência moral, a nossa fraqueza, a nossa falta de condição de viver de maneira digna a agradar ao Senhor. A Bíblia tem esses ensinos assim agridoces, né? Essas tensões que nós precisamos entender que elas coexistem no Evangelho, ao mesmo tempo que existe uma ordem, e Jesus faz isso, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele vai apresentar lá as leis do decálogo, dizendo, olha, não matarás, ou não adulterarás e tal, né? Ele fala, vocês devem fazer isso, mas ao mesmo tempo, se a gente for ler com atenção ali o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver que Jesus deixa claro uma coisa: nós não conseguimos atingir os altos ideais de Deus. Essa é a mensagem do Sermão da Montanha. Nós precisamos, e aí já voltando aqui para a linguagem paulina, nós precisamos da ação, da graça de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 2, todos nós estávamos mortos. Morto para Deus. Mortos, Paulo vai dizer, nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andávamos outrora. E Paulo ainda vai dizer, e por causa disso nós éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da condenação. Por quê? Porque o nosso coração é voltado e dominado pelo pecado. A nossa completa inaptidão de obedecer à lei de Deus nos escraviza nos nossos desejos. Irmãos, liberdade, segundo o apóstolo Paulo, segundo o Evangelho, não é você fazer o que você quer. Porque às vezes a gente acha isso, não é? O que é liberdade? Aí, liberdade é eu fazer aquilo que eu desejo. Isso é bobagem, porque os nossos desejos são maus. Os nossos desejos, a parte de Deus, são perversos, são egoístas. Então, quando nós abrimos o nosso coração e obedecemos aos imperativos do nosso coração, nós não estamos sendo livres, irmãos, nós estamos sendo escravos dos nossos desejos. Liberdade, na linguagem bíblica e na linguagem paulina, não é fazer o que nós queremos, o que o nosso coração manda. Liberdade é fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, é cumprir os mandamentos de Deus. Esse é o homem livre, porque ele tem o poder dado por Deus para não mais obedecer aos seus próprios desejos, mas para obedecer à palavra do Senhor e aos mandamentos do Senhor. Esse é um ponto importante. Agora, outro ponto, e isso aqui é muito sutil, queria atenção dos irmãos, esse ponto é fundamental, porque dá a impressão também que o cristianismo é uma religião da moralidade. Quando a gente fala assim, nós precisamos obedecer à lei de Deus, isso é verdade, Deus nos ordena que nós precisamos andar na luz, mas a gente não pode confundir o cristianismo com uma religião moralista. Estava conversando com a Viviane dentro do carro, né, falando sobre a filosofia estoica, os estoicos ali da época do apóstolo Paulo, na época de Jesus, do primeiro século, eles defendiam justamente isso, as virtudes. Para que você seja uma pessoa iluminada, para que você seja uma pessoa boa, uma pessoa salva, você precisa desenvolver virtudes. E às vezes a gente acha que é o seguinte, que a vida cristã é apenas uma vida virtuosa. Então, se eu andar na linha, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo. Irmãos, essa é a filosofia estoica, mas essa não é a lei de Deus, esse não é o Evangelho. Porque o Evangelho não tem absolutamente com imoralidade, é verdade, o Evangelho não é imoralidade, não é libertinagem, não é liberalismo moral, não é, mas também o Evangelho não é moralidade.
também o Evangelho não é nenhum meio termo entre imoralidade e imoralidade. O Evangelho é algo muito diferente. O Evangelho é a vida de Deus em nós. É Cristo vivendo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, depois dele falar toda essa verdade acerca do nosso dever de obedecer à lei de Deus, Paulo vai dizer, vocês precisam ser cheios do Espírito. Por quê? O que Paulo pretende? O que ele tem em mente? Ele tem em mente a seguinte coisa, olha, é somente pelo poder do Espírito de Deus que vocês irão conseguir agradar a Deus. O Evangelho, portanto, meus irmãos, não é uma religião do faça você mesmo. Você já viu quando você pega uma mesa para montar? Quando eu estava montando o gabinete aqui pastoral, aí vinha as mesas desmontadas e as cadeiras e tudo mais, aí depois vinha um manualzinho de instrução. Aí vinha assim, faça você mesmo, monte você mesmo. Aí eu abri o manual, não é? Eu lia lá o manual e ia parafusando, ia colocando os negócios no lugar. Apanhava, mas montava. Faça você mesmo. E às vezes a gente acha que a vida cristã é tipo o manual, faça você mesmo. Eu aprendo aqui na escola dominical como eu devo me comportar, e aí eu vou para casa e coloco em prática. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, você só vai conseguir colocar em prática se o poder de Deus, se a vida de Deus estiver em você. Em outras palavras, você precisa nascer de novo para que você veja o reino de Deus. Esse é um ponto muito importante daquilo que a gente está estudando aqui nessa manhã. Outra questão fundamental aqui, meus irmãos, é que essa obediência ela está inevitavelmente, inegavelmente, associada a uma outra verdade, que tem a ver com os nossos afetos, com o nosso coração. Jesus vai dizer em João capítulo 14, verso 15, o seguinte, que aquele que me ama, o que ele faz? Ele guarda os meus mandamentos. Mas olha só que coisa interessante, né? Jesus está dizendo assim, se você guardar os meus mandamentos, você vai provar que me ama. O que nós estamos aprendendo é impossível. Mas olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, se você de fato me amar, se você de fato entender que eu sou tudo na sua vida, se você for iluminado pela minha presença e pela revelação de quem eu sou, pela minha beleza, e a sua alma ficar cativa a mim, a quem eu sou, se você de fato me amar, e por causa do seu amor, você vai me obedecer, você vai guardar os meus mandamentos. Irmãos, e quando isso acontece, quando nós obedecemos a Deus por amor, o cristianismo se torna leve. Se torna uma alegre vida. Porque às vezes a gente tem essa ideia, não é? Que quando a gente estava no mundo, e eu tenho até um tio emprestado, que é o Rogério, o irmão da Janete e tudo mais, da Tânia, ele conta que alguém dando testemunho lá na igreja dele, no interior, e ele observava que as pessoas davam testemunho assim, irmãos, quando eu não era crente, eu aprontava todas. E falava aquilo com entusiasmo, entendeu? E eu bebia, e eu saía, e eu virava as noites, e naquela empolgação, né? E eu aprontava, e eu dava trabalho, eu chegava em casa trêbado, e naquela alegria. Mas, irmãos, aí eu me converti. Parei de beber, parei de sair à noite, parei de chegar em casa trêbado, parei de trair a minha mulher. Parece que o camarada morreu, né? Às vezes a gente acha que a vida cristã é assim, né, gente? Não é? Não é vida. É um martírio, é um preço que a gente tem que pagar até Jesus voltar. Tem uma música que diz, né? Levarei eu também minha cruz, né? A minha coroa, né? Até por uma coroa trocar. Isso é verdade, isso é bíblico. Nós levamos a cruz. Né? E existe suor e lágrimas na nossa caminhada nesse mundo, irmãos. A vida cristã
Não é uma vida multicolorida, cheia de purpurina, né? Absolutamente. Nós sofremos, nós sangramos, nós passamos por aflições, mas ao mesmo tempo, ela é uma vida plena de alegria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos nos encher com o Espírito. E quem é o Espírito? É o Espírito da vida, gente. O Espírito de Deus é o Espírito da liberdade, meus irmãos. Portanto, o crente tem que ser a pessoa mais livre nesse mundo. É o Espírito da exaltação diante da vida. O crente tem que acordar de manhã e dar um bom dia de verdade para o mundo. E sorrir para a natureza, e sorrir para o sol que nasce, para a chuva que desce. Essa é a vida cristã, por conta do Espírito que está em nós. O crente também, cheio do Espírito, e às vezes a gente confunde ser cheio do Espírito com estar frequente na igreja, não é assim? Esses ritos religiosos, a gente acha que ser cheio do Espírito é dar o dízimo, é dar oferta. É isso também, mas isso é uma resposta ao amor de Deus em nós, mas não é a coisa em si. A coisa em si é essa alegria de pertencer a Jesus, de saber quem Ele é, de amá-lo, de obedecê-lo não com medo de ir para o inferno, mas porque quer agradá-lo, porque Ele é belo, Ele é precioso. E a gente não o troca por nada. Amém, irmãos? E dentro dessa nossa perspectiva, e já tentando sumarizar para a gente terminar, dentro do horário, Paulo vai fazer um paralelo muito interessante. Ele vai dizer no verso 18, não se embriaguem com o vinho, pois o vinho leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. E olha só o verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração. Amém. Irmãos, uma coisa interessante, como nós nos enchemos do Espírito? Ou melhor, onde nós nos enchemos do Espírito? Todos nós queremos ser dominados pelo Espírito de Deus. Todos nós queremos desfrutar da vida em abundância que Jesus prometeu lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todos nós queremos isso. Mas onde é que nós experimentamos essa plenitude do Espírito? Paulo vai dizer que essa plenitude do Espírito não acontece, olha, guarde isso, não acontece no seu quarto secreto de oração. Porque como nós estamos aprendendo, é verdade, Cristo nos salvou individualmente. Ele não salvou um rebanho inteiro por atacado, mas Ele nos chamou pelo nosso nome, mas Ele nos chamou a vivermos uma vida comunitária, nos chamou a viver comunitariamente. E na perspectiva do apóstolo Paulo, que é uma perspectiva essencialmente comunitária, ele vai dizer que o Espírito enche o cristão enquanto ele está em comunhão com os irmãos. É isso que o texto diz. Como nós somos cheios do Espírito, Paulo vai dizer, falando entre vós, estando no meio da comunidade. É aqui, nesse lugar, entre nós, que o Espírito de Deus se manifesta e enche a nossa vida. E como enche a nossa vida? É com a participação do nosso irmão. É no encorajamento do nosso irmão. Porque às vezes a gente chega aqui com o farol baixo, não é assim? E aí nós temos o contato com o nosso irmão, e o nosso irmão usado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós, o nosso irmão então nos encoraja. E esse encorajamento nos enche, nos preenche, a gente chega fraco e sai forte. É na comunhão dos santos, meus irmãos, isso é fantástico, é quando nós falamos entre nós, é quando nós cantamos e adoramos a Deus juntos, e levantamos a nossa mão. Isso não é perda de tempo, isso não é apenas um ritual vazio, que nós aprendemos, fruto de uma religião. Não, é nesse momento que o Espírito de Deus está atuando entre nós, fluindo entre nós, transbordando nos nossos corações, e esse transbordar de Deus, de dentro de nós, é uma fonte a jorrar e produz vida no nosso entorno. Agora imagina uma fonte com outra fonte, com 10 fontes, com 100 fontes, jorrando simultaneamente, no mesmo tempo, no mesmo compasso, e inunda. Aí Paulo vai dizer, encham-se do Espírito.
Permita que o Espírito que habita na igreja encha você. É por isso, gente, assim a gente encerra, é por isso que Satanás hoje, nós temos hoje uma guerra que nós travamos com Satanás, justamente para que o crente não esteja na igreja. Porque Satanás sabe que ele irá nos derrotar se a gente ficar longe do rebanho. Estaremos vazios do Espírito. Mas quando estamos aqui, e às vezes a gente vem mancando, mas vem. A gente vem com a alma desgastada, mas a gente vem. E a gente vai ouvir aquele pastor chato, mas a gente vem. Porque por incrível que pareça, às vezes Deus usa o pastor e eu não gosto muito da pregação dele, mas às vezes é naquele momento que Deus fala com você. É naquele momento que você levanta as mãos e aí você começa a sentir uma coisa gostosa. Aí você fala, mas que coisa é essa que eu não experimento em lugar nenhum? Que água é essa que começa a mexer no meu coração, que eu não bebo em lugar nenhum? Aí você olha para a face do irmão e sem palavras, você percebe o Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus na vida do seu irmão e do outro, e ali nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos encorajando, nós vamos lembrando de quem Deus é, nós vamos lembrando de quem nós somos, nós vamos lembrando o nosso lugar no mundo, nós vamos lembrando a nossa esperança, para onde nós estamos caminhando, e nós nos enchemos e somos transbordados, e somos visitados, e somos batizados pela presença gostosa e poderosa do Espírito. E aí quando a gente vai para a nossa semana, amanhã é segunda-feira, no nosso jargão de domingo à noite, se você vier domingo à noite, você vai ver o pastor falando assim, irmãos, amanhã é segunda-feira. Mas quando nós nos enchemos do Espírito durante a semana, a nossa semana se torna uma semana mais plena. É por isso que a gente não pode negligenciar a comunhão dos santos. Se você não tem o hábito de congregar, saiba que você é uma grande vítima de Satanás, frágil vítima de Satanás. Ele vai vencer você. Vai te vencer com tentações, vai te vencer convencendo você a realizar os seus próprios desejos, a seguir o seu coração. Mas é aqui na igreja que nós nos lembramos a quem nós pertencemos. Crente não segue os desejos do seu coração, crente segue o desejo do coração de Deus. É aqui que nós nos lembramos disso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Feche os olhos e vamos orar. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por essa manhã de ensino, pela Tua palavra, que com liberdade nós podemos abrir, podemos estudar. Ó Senhor, hoje nós falamos da plenitude do Teu Espírito. Senhor, eu sei que um dia a Tua glória encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do Teu conhecimento, Senhor. Ó Deus, e hoje nós podemos experimentar por antecipação essa promessa e essa realidade. Que assim seja na vida da Sua igreja, Senhor. Que aqui entre nós esse Espírito possa transbordar e possa ser um rio a jorrar para a vida eterna. Entre nós, que haja cura, que haja transformação, que haja santificação, que haja comunhão, que haja cumplicidade. Ó Deus, fortalece os nossos pés para que a gente possa ir até a Tua casa e a Tua presença. Continue nos abençoando no restante desse domingo, Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Domingo, irmãos, abençoado para todos, até logo mais à noite, se Deus assim permitir. Amém.